Oi, eu voltei a gravar, voltei a conversar após um carnaval muito agitado e muito aproveitado, inclusive eu consegui viajar e descansar, mas eu não deixei de gravar por isso não. Ó, coloquei aparelho, inclusive isso aqui dói muito, meus pêsames se você usa. A minha boca tava insuportável de dor, eu não conseguia comer, eu não conseguia falar, não conseguia fazer nada. E é muito ruim, porque realmente dói, mas é um processo que, enfim, é importante. Mas vamos lá, vamos para o que importa. Eu quero começar esse vídeo falando que tudo é mentalidade e desconstruir toda essa ideia de coach, tá? Primeiro ponto, eu não vou trazer e te motivar e falar que é só você acreditar que as coisas vão acontecer. Não, não é isso. E inclusive eu quero que você desconstrua todo esse drive instalado na sua mente, porque eu quero trocar uma ideia com você e direcionar de fato que tudo é mentalidade, mas não com essa vertente da história, com a visão empreendedora, etc. E por mais que seja um pouco, não é essa visão que eu quero trazer. Eu quero trazer uma visão mais voltada ao seu consciente e inconsciente. Por quê? O seu comportamento, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você reage, como você age com as coisas, é baseado no seu consciente e inconsciente, ou seja, a sua mentalidade, que é basicamente uma memória RAM de um computador e a memória HD de um computador. Ou um dos dois selfies, ou enfim, tem vários formatos para a gente conseguir explicar isso, mas eu gosto do consciente e inconsciente. Inclusive tem um livro muito bom, que foi onde eu consegui ler e aprender um pouco mais disso, mas esse livro ele se chama O Executivo Elefante. É literalmente a capa do livro, eu não tô com ele aqui fácil, mas a capa do livro é um executivo de terno. Imagine na sua mente agora um executivo de terno em cima de um elefante. E tudo aquilo que o executivo fala, tudo aquilo que o executivo ele direciona, é uma visão clara das coisas, porque o executivo ele sabe para onde que deve ir, o executivo ele sabe qual que é o caminho que deve seguir. Inclusive você deve saber qual que é o caminho que a sua empresa, o seu negócio, a sua vida, o que você lidera, o que você faz, o que você executa, os caminhos certos. Esse é o seu consciente. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você age, por exemplo, alimentação saudável, a forma que você trata a sua família, a forma que você trata o seu negócio, a forma que você lidera as pessoas, a forma que você executa e é liderado, tudo isso você sabe o caminho certo e o caminho mais consciente e ideal a se seguir de forma teórica. E tudo é mentalidade porque tudo vai prover sempre de uma forma teórica. Mas não importa o quão o executivo fale pro elefante, se ele não souber domar esse elefante, o elefante vai para o caminho que ele quiser, porque ele é muito mais forte do que o executivo. E onde eu quero chegar? Quando a gente fala de consciente e inconsciente, quando a gente fala que tudo é mentalidade, você precisa compreender o que rege a sua vida. Você precisa entender o que rege as suas ações, aonde você quer chegar e afins. Tudo é baseado na sua mentalidade. Se um dia você falar que você quer ter um negócio e a sua mentalidade ela ter uma certa limitação por base na cultura e tudo aquilo que você viveu e você nunca conseguiu passar por algo maior de um certo teto que você tem, você nunca vai conseguir além. Porque você tem o seu executivo ali que sabe direcionar, assim como se você não souber domar a sua mente com disciplina e afins para você conseguir considerar todos esses pontos que o executivo tem como mentalidade, você não vai conseguir chegar nunca. Então qual que é o ponto aqui? Você precisa ter uma via de mão dupla e um equilíbrio muito grande em expandir a visão do executivo e ao mesmo tempo domar o elefante, gerando uma cultura nele, na sua disciplina, para conseguir ir além. Porque não adianta você ter uma visão muito ampla se você não souber direcionar os processos do elefante, nunca vai acontecer. Não adianta o executivo ele olhar e falar, pô, tem um pote de ouro depois daquela montanha. E aí ele sabe, que ele aprendeu a domar o elefante, ele sabe direcionar o elefante. Só que aí no meio da montanha ele vê que o elefante começa a ficar cansado, porque o elefante ele não consegue subir. E aí ele não sabe se o elefante vai beber água, se o elefante vai ficar com fome, se ele vai conseguir dormir, se ele vai querer dormir, porque ele não aprendeu a domar essa parte. Então não importa o quanto você amplie sua mente, se você não tiver uma cultura para você conseguir chegar num determinado local. Onde eu quero chegar? Cara, fazendo academia eu aprendi que é muito complexo. É muito complexo você manter uma constância. E não há motivação, não há visão do que é certo e errado, assim como treinar jiu-jitsu, treinar muay thai, jogar futebol, qualquer outra coisa.
Não adianta você saber que é certo, saber que é importante, ter motivação para fazer, se a cultura que você tem pré-estabelecida, ela não for uma cultura para que aquilo aconteça. Assim é no mundo dos negócios, assim é no mundo de liderados, de líder, de família, etc. Tudo vai ser baseado na cultura e mentalidade que você tem. E se você não souber construir isso de uma forma saudável, você pode colocar tudo a perder. Então, basicamente, o seu consciente, ele é a mentalidade que engloba isso tudo. O seu consciente, ele precisa se expandir cada vez mais. O seu negócio, ele vai ser baseado até onde você tem a visão que ele chegue. Então, se você acha que o seu negócio vai faturar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, porque o máximo que você conseguiu ver alguém chegar nesse faturamento é o seu teto. Assim como se você vê alguém com faturamento de 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões, vai ficar mais propício para você. Por quê? Porque você viu que é fácil, você conseguiu ver os caminhos. Inclusive aquela palavra de, você parece com aquelas 5 pessoas que você mais está próxima, é literal. Porque você realmente, andando com essas pessoas, vai ver os caminhos que são necessários para você chegar e conquistar certas coisas, falando do mundo de negócios, ou até mesmo no mundo padrão. Então, qual que é o ponto? A sua mente, a sua cultura, ela é a sua limitação. Então, você precisa praticar de forma constante e expandi-la. Falando de negócios, falando de família, falando de qualquer outra coisa. A cultura que você tem, a cultura que você viveu, ela é limitada. Experimente coisas novas, experimente viver coisas novas, porque se for baseado somente naquilo que você tem como uma visão que é ampla, você é refém de você mesmo. Isso é horrível. Você precisa ampliar cada vez mais, se conectar. Por isso que o networking ele é tão importante. Se conectar com novas pessoas, se conectar com novos negócios, aprender mais e se conectar mais. E não aprender porque toda hora vai ter algo a ensinar, mas é extrair sempre o melhor de algo. Sempre conseguir extrair do ambiente, sempre conseguir extrair das pessoas, sempre conseguir de alguma forma aprender. E além disso, a gente pensa do formato inconsciente, e esse talvez seja o mais complexo, porque você precisa domar. É entender o porquê que você age e reage, porque você tem certos pontos específicos que você precisa mudar. No mundo dos negócios, por exemplo, se você for uma pessoa jurídica, ou se você for uma pessoa que é autônoma, que trabalha sozinho para si só, se você não tiver disciplina, você nunca vai crescer. Você precisa dedicar seu tempo, você precisa dedicar seu tempo sem ninguém no seu pé, você não tem a quem prestar contas. E se você não souber domar o seu elefante, se você tiver um certo tipo de temperamento, vai ser horrível para você. Fora que se você, por você não ter chefe, você acha que você pode falar da forma que quiser com os clientes, etc. E não é assim. Além disso, se você for um CLT, por exemplo, e você não ter uma visão de quais são os caminhos que você deve traçar para crescer, expandir e não ficar estagnado, você vai viver numa cultura medíocre. Então, qual que é o ponto aqui? É você conseguir entender o porquê que você reage a certas coisas e o porquê que você age a certas coisas de um formato específico. Além disso, se você for dono de negócio, porquê que o seu negócio às vezes não expande, etc. São tudo visões que você precisa mudar, tanto do seu consciente, tanto do seu inconsciente. O ponto é que você precisa entender, o resumo desse vídeo por completo. O que dita a regra da sua vida é o seu inconsciente. Você precisa descobrir como que ele reage às coisas, como que ele vive as coisas, será que ele vai ser por motivação, por aquilo que você precisa fazer, etc. Ele vai ser baseado nisso, ou ele vai ser mais um formato lógico da coisa. Então, é você entender como que funciona o seu inconsciente. Esse é o primeiro passo da mentalidade. E segundo, o seu teto precisa expandir. Você precisa abrir, você precisa ir além do teto. Você precisa parar de focar e achar que você tem... Só porque você é visionário, isso é alto. Isso não é alto. Sempre tem alguém muito mais visionário que você, sempre vai ter alguém com uma visão muito maior que a sua. E você precisa praticar isso. Praticar cada vez mais uma visão maior do que você tem, se conectando e se permitindo ter novas experiências e compreender cada vez mais o seu inconsciente. O porquê que você reage assim, o porquê que você gosta de certas coisas, porquê que você não gosta de outras. Isso é extremamente importante para a sua vida pessoal, para a sua vida de negócio e para a sua vida de liderança ou liderado. Esse é mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Lucas Ricardo e esse é mais um conceito de marketing
de um marqueteiro.